Vamos acalmando o nosso coração, a nossa mente, sentindo a presença do nosso anjo da guarda. Nos deixemos envolver pelo seu abraço fraterno, passando para nós energia, força e equilíbrio. Vamos buscando as energias da natureza através de um quadro bem repousante, onde o nosso espírito possa se refazer e se fortalecer em nome de Jesus. Vamos adentrando ao plano azul de Maria, a doce e meiga Maria de Nazaré, que nos envolve com seu manto azul fluídico, transmitindo para nós toda a sua paz e fortalecendo a nossa fé, a esperança. E Maria, carinhosamente, nos leva à presença de Jesus, seu Filho amado, nosso meigo Rabi da Galileia. E Jesus nos envolve com sua luz e de joelhos em espírito, vamos deixando junto a Jesus todos os nossos problemas, aflições, nos libertando de tudo que impede a nossa evolução e agradecendo por tudo que temos recebido e por todas as oportunidades. Voltando os nossos olhos para o infinito, nos harmonizemos com todas as coisas do céu e da terra. E nesse instante, pedimos a Deus, o nosso Pai, que derrame sobre todos nós as suas bênçãos. E em agradecimento por esse momento e por essa oportunidade, vamos agradecendo ao Pai através da prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em novas faltas, e livra-nos de todo mal. E na presença de Deus, o nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre, e dos nossos benfeitores espirituais, pedimos a permissão e o amparo para darmos por iniciada as nossas reflexões. Que assim seja. A nossa reflexão de hoje será sobre a comemoração dos mortos, o dia de finados. E nos dias de hoje, é comum na celebração de finados uma intensa visitação aos túmulos e nessa visitação observam-se cenas interessantes. Aos que se sentam sobre os túmulos dos seus amados e ali passam todo o dia para lhes fazer companhia, como se em verdade seus entes queridos estivessem ali encerrados. Outros lhes levam comidas, bebidas, para que se alimentem, como se o espírito necessitasse disso. Outros ainda gastam verdadeiras fortunas em flores, ornamentações vistosas, decoram o túmulo como se ali fosse a morada do seu afeto. Devemos comemorar o Dia dos Mortos? Assim como o Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, etc., comemorar o Dia dos Mortos é apenas uma conversão humana. Nossos mortos queridos podem e devem ser lembrados e homenageados a qualquer momento, não pela memória, ou seja, pelo que foram ou representar enquanto encarnados, mas pelo que continuam sendo até hoje como espíritos imortais. Não é porque o espírito retorna ao mundo espiritual que ele perde os vínculos de amor com os que ficam. Pelo contrário, esses laços, se são realmente verdadeiros, eles mais se acentuam.
Quase todas as religiões admitem a sobrevivência da alma. Para a doutrina espírita, morrer não é o fim. A morte significa apenas uma mudança de plano da vida. A nossa existência, a nossa essência é espiritual. Somos espíritos eternos, temporariamente mergulhados na carne para o desenvolvimento das nossas potencialidades. Com a morte, abandonamos o corpo físico, mas o espírito continua sua jornada evolutiva em outros planos da vida. O próprio Mestre nos esclareceu: há muitas moradas na casa de meu Pai. Com isso, nos deu a entender que a vida continua palpitante em outras dimensões da existência. Jesus ainda nos deu prova de que a vida continua após a morte. Após a crucificação, ele aparece em espírito inúmeras vezes para os seus entes queridos, seus apóstolos, seus amigos, sua mãe, demonstrando com isso que a morte não existe. O corpo físico, mortal, ele se desintegra. A alma, o espírito imortal, sobrevive para sempre. Em todo o mundo, espíritos dão provas de que a vida continua após a morte. Inúmeras pessoas em todo o mundo testemunharam algum fato que indica a continuidade da vida após a morte. Vários médicos que não são nem espíritas fizeram relatos de pacientes que aparentemente tinham morrido, mas instantes depois voltam com depoimentos sobre o outro lado da vida. Pela abençoada mediunidade de Chico Xavier, centenas de espíritos se comunicaram. Inúmeras famílias que não eram espíritas e nem conhecidas de Chico Xavier foram agraciadas com mensagens de parentes desencarnados. E essas mensagens vinham carregadas de detalhes, carregadas de informações que só os membros da família tinham acesso. Conta-se que certa vez, Chico recebeu a mensagem de um menino recentemente desencarnado. O pai estava desesperado e descrente. Ele era um materialista convicto. Foi ao Chico levado simplesmente pelo desespero. Porém, na mensagem recebida, o filho identifica-se ao pai por meio de um desenho que costumeiramente ele fazia em sua vida. Pelas mãos do Chico, aquele espírito deu provas a seu pai de que continuava vivo, ao rabiscar os mesmos desenhos que frequentemente ele fazia nos cadernos, nos livros, nos papéis, aquela mania de jovem de fazer aquela marquinha dele em todo local onde ele acha um espaço. Aquele desenho era a marca registrada do filho. E ela comoveu o pai, fazendo acreditar que a morte não existe. Os espíritos não vivem no mundo inacessível ao nosso. Embora eles sejam invisíveis aos nossos olhos, porque seus corpos já não é de matéria tão densa como o corpo físico, é de uma matéria mais fluídica, mesmo assim é possível contatá-los através do pensamento, através das vibrações. Nossos pensamentos são ondas especiais que não encontram barreiras. Quando oramos pelos chamados mortos ou pensamos neles com carinho, com amor, as nossas vibrações os atingem em forma de um bálsamo renovador, renovando esperança, renovando a alegria de viver no plano em que ele está. Pelo contrário, quando nós lhes dirigimos pensamentos de revolta, de crítica, esses pensamentos são como
punhaladas profundas que os entristecem e dificulta com que alcance a paz, que é o desejo de todos nós. Por isso, ante a desencarnação, ou seja, diante daquilo que chamamos morte, é preciso manter a serenidade, a resignação, para que o nosso equilíbrio contribua para o bem-estar daquele que está partindo para o mundo espiritual, auxiliando a recuperar-se mais rapidamente da perturbação natural que é decorrente do fenômeno da morte. Então, para homenagearmos os nossos mortos queridos, não precisamos guardar um dia especial. O uso de vela, de alimentos, são completamente dispensáveis, porque são coisas totalmente sem utilidade para o espírito. Se quisermos homenagear os nossos desencarnados, os nossos entes queridos que estão desencarnados, podemos fazer uma prece em favor deles, desejando-lhes paz, alegria, conversar com eles mentalmente, falando do nosso amor, da nossa saudade, da esperança de nos reunirmos no futuro. Não há necessidade de se ter dinheiro para honrar os nossos mortos, nem absoluta necessidade da nossa presença ao lado da sepultura. Eles não estão lá. Eles são espíritos libertos que vivem no mundo espiritual, tanto quanto estão ao nosso lado, muitas vezes até nos dizendo da sua saudade e do seu amor. Então, com os nossos corações transbordando de gratidão, que possamos vibrar por aqueles que estão mais necessitados. Vibremos pela paz na Terra, vibremos por todo o nosso planeta, por todos os países, especialmente aqueles acometidos pela guerra. Vibremos pelo nosso país, Brasil, para que realmente aqui se instale a pátria do Evangelho. Vibremos nesse dia tão especial pela escolha do nosso novo governante, que ela seja feita em paz, em serenidade e muito equilíbrio. Vibremos pelos que desencarnaram nesses dias, pelos que estão no plano espiritual e aguardam a nossa prece, a nossa vibração de paz e de esperança. Vibremos pelos lares, vibremos pelo nosso lar, vibremos em especial pelos nossos familiares, por aquele familiar com quem temos maiores dificuldades. Vibremos pelos enfermos, estejam eles onde estiverem, mas que todos possam ser assistidos pelos médicos do espaço. Vibremos pelos nossos amigos e também por aqueles que se dizem nossos inimigos. Vibremos por todas as instituições de auxílio, de acolhimento a crianças, a idosos, a jovens abandonados e enfermos. Vibremos pela implantação do Evangelho no lar, em todos os lares, como norma de conduta. E deixemos uma vibração de muita luz, de muito amor, entregue à espiritualidade, para que eles possam levá-la onde mais se fizer necessário nesse dia. E se nos for permitido, que vibremos por nós mesmos, pelo nosso equilíbrio físico, espiritual e emocional. Que possamos manter em nossos lares toda a paz e harmonia que aqui recebemos. E que possamos compartilhar essa paz, essa harmonia com todos aqueles que convivem conosco.
que tenhamos uma semana tranquila, perseverantes nos ensinamentos de Jesus, agradecidos por essa oportunidade de tratamento, de cura, tanto física como espiritual. E se nos for permitido, nós pedimos a permissão para encerrarmos as nossas reflexões de hoje. Graças a Deus e que assim seja.